No caso da Receita Federal, e mais ainda da UIF, ao tomar conhecimento de situações, aspas, suspeita, pode não ser nada, suspeita, ela vai comunicar para o órgão de investigação e esse órgão é que vai apurar se realmente pode ter alguma coisa ou não. Tá? Então, nesse caso, o STF está aqui, né, o julgado. Eu ia usar a minha flecha, mas ela sumiu daqui. Está aqui o recurso extraordinário. Disse que Receita, o IFE, vendo uma situação suspeita, pode sim comunicar os órgãos de investigação. Ponto. Aqui a matéria está resolvida. Ok? Mas e o caminho inverso? E aqui é a grande discussão. Né? Mas e o caminho inverso? Por quê? Então, se a COAF ou o IFE pode mandar os dados diretamente para o MPF, por exemplo, logo o MPF também pode pedir esses dados diretamente para a Receita. Certo? Não. A ordem dos fatores altera o produto aqui. Né? Por quê? Eu vou encontrar quem defenda essa corrente. Inclusive, essa matéria chega nos tribunais superiores justamente porque acontece. Tá? Mário, se eu trabalho, por exemplo, no MPF, né, como essa colega de estudo que me perguntou hoje, eu vou conversar lá com o procurador da República se é o caso de fazer ou não, tal. Mas olha, será? Aqui pensando didaticamente, é o caso? Se for para tentar construir uma jurisprudência que pode, talvez seja o caso. A chance de melar todo o processo existe? Existe. A chance de dar uma nulidade e perder toda essa diligência, que é a base para a discussão, né? Por exemplo, um crime de lavagem de dinheiro e tira essa informação obtida via COAF, ou agora via IFE, acabou, porque a base da discussão é essa, né? Você já perdeu todo o trabalho. Inclusive, a gente vai falar de julgado que aconteceu exatamente isso. Tá? Pensando na advocacia, Mário, eu tenho o caso que o Ministério Público requisitou essas informações diretamente para a Receita, diretamente para o banco, diretamente para o IFE. Esses dados vieram, ele utilizou na denúncia e isso nunca foi para o judiciário. E agora? Está com uma preliminar de nulidade na tua mão. Tá? Uma enorme chance de êxito. Seja para esperar para alegações finais, como uma preliminar, seja já questionando isso para o juiz, questionando isso via HC, e a chance de êxito é muito grande. Qual que é a base dessa discussão? Eu trouxe aqui um trecho do julgado, está aqui, ó, os dois são recursos em HC, 83.233 e 83.447. Mário, esses recursos em HC já são de anos atrás. Então, na época, eles começaram a tramitar, teve afetação, mas o julgamento foi agora, fevereiro. Tá? Tanto que a gente não encontra tanto material ainda, porque falta detalhar melhor, publicar a situação. Mas esses dois HCs, né, em recurso tramitando no STJ, com julgamento pela terceira sessão, ou seja, quinta e sexta turmas criminais lá do STJ, unificadas, decidiram, com repercussão geral, na égide lá do trabalho do STJ, que, salvo engano, a relatoria do ministro Schietti, assim, a requisição ou requerimento de forma direta pelo órgão da acusação à Receita Federal com o fim de coletar indícios para subsidiar a investigação ou instrução criminal, além de não ter sido satisfatoriamente enfrentado no julgamento do recurso extraordinário 1.055.941, que é do slide anterior, não se encontra abarcada pela tese firmada no âmbito da repercussão geral em questão. Ainda, as poucas referências que o acórdão faz ao acesso direto pelo MP aos dados, sem intervenção judicial, é no sentido de sua ilegalidade. Tá? Aqui é um resuminho do que foi decidido na terceira sessão do STJ, para dizer o seguinte:
o STJ disse, no recurso extraordinário, lá com repercussão geral, está aqui no slide anterior, tá? E para o pessoal da Liga tem acesso aos slides mesmo depois. Para o STF, COAF, o IFE, vendo uma situação de aparente ilegalidade, pode comunicar o órgão de investigação, pode mandar para o MP, sem problema algum, porque ele teve acesso em razão do tipo de atribuição estatal, vendo uma situação aparentemente ilícita, e aqui não há se falar em sigilo, ele trabalha com isso, né? Ele comunica o órgão de investigação. Como qualquer um de nós, vendo uma situação ilícita, pode, em razão do nosso trabalho, não é a questão de discutir sigilo ou não, pode comunicar. Deve, inclusive, se for uma profissão da administração pública em geral. No caso inverso, ainda que haja algumas decisões, né, permitindo, tem um julgado antigo, acho que 2017, 18, do ministro Alexandre, já no STF, falando que poderia, mas me parece que é um entendimento minoritário, e a gente encontra, às vezes, em tribunal de primeiro, segundo grau, dizendo, tribunal, né, segundo grau ou decisão de primeiro grau dizendo que pode, pois o entendimento é minoritário, e agora afronta a terceira sessão do STJ, ou seja, juntando as duas câmaras criminais, as duas turmas, a gente vai ter na terceira sessão o entendimento que MP pode requisitar informações diretamente para o IFE? Não. E o que foi dito? Naquele julgado do STF foi dito o contrário. A UIF tem contato com essas informações bancárias, fiscais, pode comunicar ao órgão de investigação, porque tomou conhecimento e avisa, ó, perigo de gol, tem alguma coisa que pode estar errada aqui. O MP, se ele vai querer investigar alguém, ele não está tendo acesso à conta bancária da pessoa, à declaração de imposto de renda, ele quer que o órgão do Estado lá, da Fazenda, da Receita, mande esses dados. Se ele quer acesso a esses dados que são sigilosos, tanto é que não está aberto para consulta, ele tem que pedir para quem lá está com esses dados mandarem para ele tem que pedir para o judiciário. E o que o STJ falou? O STF não falou que é uma via de mão dupla, pode mandar e pode requisitar e está tudo aberto. Não, o STF falou que o IFE pode comunicar o MP, porque é a atribuição do IFE verificar as movimentações e as suspeitas tomar providência, manda para a investigação. O órgão de investigação, não, ele não está com acesso liberado para esses dados. Logo, ele tem que pedir para o judiciário, vai ter que apontar quais os indícios, qual que é a necessidade, para afastar o sigilo dessas movimentações bancárias fiscais, para poder ter acesso a esses dados.